A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Salve, salve galera do programa Acelera. Hoje nós estamos aqui na garagem da Nova FAO e nós vamos falar de um assunto chato. Nós vamos falar sobre vandalismo. Nós batemos um papo com o gerente operacional da Nova FAO, Josimar Tardim, e ele vai falar com a gente sobre vandalismo. O que causa, quanto tempo o ônibus pode ficar parado na garagem por causa de um vandalismo. Você sabia disso? Não saia daí, o programa Acelera está começando. Josimar, boa tarde, obrigado pela sua participação aqui no programa Acelera. O quanto esse vandalismo encarece na passagem de quem paga a passagem do bolso? Ô Noé, boa tarde a todos os espectadores aí do programa Acelera. É um prazer estar conversando contigo, ainda mais sobre esse assunto, né, vandalismo, né? É uma das situações que deixam a gente mais triste, né? Porque a gente quer colocar a operação, colocar os ônibus na rua, né, com maior conforto para atender aos usuários do transporte friburguense, e a gente se depara com esses vandalismos feitos com os ônibus, né? São N coisas que são feitas, né? A questão dos USB, todos os carros aí mais novos são equipados para carregar o celular, né? Às vezes você está numa viagem um pouco mais longa, o pessoal vai lá e coloca um chiclete, né? Aí você não consegue mais utilizar aquele carregador. Corda da campainha, né? A pessoa vai lá, puxa aquilo com excesso de força, arrebenta. Aí o usuário vai querer desembarcar no próximo ponto, vai puxar, cadê a cordinha? Até o carro chegar na garagem, ser feito o reparo. Tem uns bancos, né, um pouco mais confortável, aquela espuma. O pessoal vai lá com estilete, corta o banco, faz com que o assento ele fique, né, sem a espuma, com menos conforto para o usuário. Pichação nos bancos, o encosto de banco, o pessoal arranca daquilo ali, fica jogando em cima dos outros. Então isso tudo não é, né? Tira o conforto do usuário e tem um custo também, porque todo custo, né, todo reparo, né, é custoso. E esse custo também é repassado no cálculo de tarifa, cálculo do quilômetro rodado e cálculo do serviço a ser prestado. Tem coisas que eu até agora não consegui entender o que leva o sujeito a arrancar o martelinho de emergência do ônibus e arrancar as plaquinhas de não fume. Cara, eu não entendi até hoje qual é a lógica, para que o cara tira aquilo ali, que não serve para nada. Somente numa emergência quebrar o vidro do ônibus, eu não sei nem como é que funciona aquilo, porque ainda não, graças a Deus, até a data de hoje, nós não tivemos nenhuma ocorrência nesse sentido disso aí. Mas peguei alguns ônibus de vez em quando, eu uso o ônibus da FAO, não vou negar, porque eu tenho meu carro, mas eu uso o ônibus para trabalhar, não vou de carro. Não tem um martelinho daquele, um ônibus desse mais fechado, eu não sei se são 4 de cada lado ou 5, você olha, não tem nenhum dentro do ônibus, as pessoas arrancam aquilo, que você sabe qual é a necessidade daquilo. É muito bem colocado, esses martelinhos, eles servem para quê? Em caso de emergência, né, a pessoa vai retirar ali, vai quebrar o vidro do ônibus para poder sair numa eventual, às vezes, né, situação que aconteça no meio da viagem. Até a questão da plaquinha do não fume, né, que está atrás ali de todos os bancos, né, até para poder ser respeitado a lei para não fumar dentro dos ônibus em locais fechados. A gente conseguiu, abordou uma pessoa dentro da rodoviária, né, hoje a atual estação livre, e a pessoa estava usando aquilo como chaveiro da mochila. Eu já vi isso também. Aí a gente abordou, perguntou onde ele conseguiu aquilo, ele desconversou. Aí a gente pediu que ele devolvesse, ele, né, voluntariamente devolveu aquilo para a gente. Mas é uma coisa sem necessidade, é uma depreciação do bem público, né? Isso Sim. Tudo gera gasto, dá um desconforto, gera uma mão de obra, faz com que o carro às vezes seja retirado da rua para vir para a garagem, porque às vezes aperta tanto a campainha ali sem necessidade, o motorista para ali sem aquela necessidade, só por brincadeira, e acaba afundando o botão, arrebentando a cordinha. E quando não tem a campainha, o carro tem que ser recolhido para fazer o reparo para voltar para a rua. Então gera um transtorno para a empresa, que é o custo, gera um transtorno para o usuário, que às vezes, né, tem que ser substituído o carro da linha, às vezes é um carro com ar-condicionado, coloca um carro sem ar-condicionado, atende com menos conforto, né? Vou te fazer uma pergunta, existe o ranking das linhas mais problemáticas a questão de vandalismo?
A gente fica até chato a gente falar sobre linhas, assim, onde é mais problemático, onde não é. É mais problemático onde é mais populoso, infelizmente, né? Onde você tem um índice maior de pessoas trafegando dentro do ônibus, um número maior de usuário, né, daquela linha, aquela linha que é um pouco mais carregada, onde a gente tem um índice maior. Aqui é Olaria Conselheiro, né? São Geraldo também a gente tem lá, a região aqui do 3º Distrito, Conquista. Vou te falar, te contar uma situação que aconteceu. A gente pegou pelas câmeras aqui um carro da linha Olaria Conselheiro, estudantes, né, saíram do colégio, a gente conseguiu identificar porque a gente pegou eles passando o cartão no validador, onde fica ali o cartão, fica com o nome registrado, a hora que passou, e a gente buscou o nome das pessoas ali. E a gente entrou em contato até com a diretoria do colégio, né, para poder passar aquele fato que aconteceu e elas passarem aquele fato para os pais, né, e que se fossem corrigidas. Eles acabaram com o encosto do banco e começaram a jogar em cima de outros passageiros. Até os passageiros se revoltaram, deu até um início de tumulto ali, o motorista teve que parar o carro, conversar para as pessoas pararem com aquilo ali. Olha só que nível chegamos com essas situações. Então vou te dar um exemplo assim, você falou que é mais onde é mais populoso, numa linha onde a pessoa vai para São Pedro, Lumiar, que são as pessoas mais idosas, isso não, garanto que isso não acontece. Com certeza, né? Com certeza não acontece. O PRC, né, é uma linha que é usada por uma parte de idosos, Vale dos Pinheiros, né, são as linhas que o pessoal que utiliza, as pessoas mais adultas, é difícil, acontece. A gente teve essa comparação agora recente, foi com a pandemia. Com a pandemia nós não tivemos aula. E o número de vandalismo nos ônibus caiu drasticamente em cerca de 85%, 90%. Então a gente tem esse feedback que infelizmente são, né, na maioria das vezes, com os alunos. Vou até te dar uma sugestão. Você não acha que seria bacana fazer uma campanha de conscientização nas escolas a respeito de vandalismo nos ônibus? Isso, não é? Então a gente estamos passando por diversas situações, questões de contratos políticos, licitação, contrato emergencial, e a gente não tem conseguido fazer o nosso planejamento. Essa sua ideia, né, muito bem-vinda, né, agradecemos, mas ela já está inclusa nesse planejamento de 2024, a gente treinar, né, fiscais ou inspetores que consigam ir nas escolas, conversar com as diretoras, principalmente nas linhas que a gente identificar que tem o maior número de vandalismo, porque para tentar conscientizar os alunos, fazer palestra com os alunos, para mostrar para eles que às vezes eles não, porque usam da gratuidade, mas os pais deles vão ter que pagar uma tarifa mais cara. Por quê? Porque o custo desse reparo nos ônibus, ele vai para o bolso de quem paga a tarifa. Muito bem. Bom, o programa Acelera vai para um rápido intervalo e a gente vai continuar nesse bate-papo aqui para saber mais coisas aqui dentro da Nova FAO aqui a respeito de vandalismo. Não saia daí, o programa Acelera já está de volta. O que é isso? O que está acontecendo? Calma, meu filho. Você morreu, velho? Morri. Como assim morri? Eu tava indo trabalhar. Celular, né? Que nem eu. Sempre com pressa, né? Eu tava atrasado, eu precisava... Pai? Onde a gente tá, pai? Nunca dirija usando o celular. Viva o trânsito com educação e respeito. Músicas para ouvir e sonhar. De segunda a domingo, os melhores clássicos musicais. Do top music ao rock progressivo. Da New Age à MPB. Bariri FM Friburgo, a mais eclética das rádios da web. Construir não precisa ser um desafio. A Vermar está de mãos dadas com você. Não temos só showroom, temos o maior estoque para toda a obra. Não temos só caminhões, temos um time dedicado a te entregar rápido. Vem para Vermar, nas lojas, no site e no WhatsApp. Não é qualquer produtora que você alia o seu produto, não é mesmo? Para isso são necessários valores básicos, como confiança e qualidade. Você precisa da ON Produções. Produzimos seus anúncios, vídeos institucionais, eventos e até mesmo programas. Leve mais credibilidade ao seu trabalho. ON Produções, confiança e dinamismo.
Nossa, que pesadelo. Dormindo no volante? Não é pesadelo, não. Você morreu, mano. Peraí, eu tenho frete pra entregar, meus filhos pra criar. Fala isso pra elas. Você pegou no acostamento. Mãe? Respeite os limites de velocidade. Viva o trânsito com educação e respeito. Chegou a época mais encantadora e mágica do ano. E o nosso desejo é tornar o Natal de 2023 inesquecível. A Cianf e a Zoom apresentam a você o concurso Natal Iluminado. Decore e ilumine sua vitrine ou fachada. Concorra a prêmios e nos ajude a fazer com que a magia do Natal ganhe vida nas ruas da cidade. Natal Iluminado a Cianf e Zoom. Ilumine o Natal de Nova Friburgo. Participe e encante com sua decoração. De volta com o programa Acelera. Josimar, uma perguntinha assim. Quanto tempo um veículo desse fica parado para você tentar resolver um problema de vandalismo? Até quanto tempo, né? Quanto tempo? Isso, depende muito do tipo de vandalismo. Às vezes a quebra do encosto do banco, às vezes forçar um banco ali, quebrar aquele banco, você tem que retirar. Às vezes passa um dia todo dentro da garagem para poder fazer aquela solda. A questão das capas de banco, às vezes você consegue fazer numa noite, mas se for muitos bancos, você tem que deixar o carro retido no outro dia. Às vezes 1 ou 2 dias para o carro conseguir fazer todo o reparo e voltar para a rua para poder fazer o atendimento ao usuário da melhor forma possível para atender. Às vezes, tem algumas pessoas dos carros mais antigos, eles fotografam o carro com o banco fora do lugar, às vezes no corredor do carro ali. Falam, poxa, a FAO não fez o reparo. Mas o carro sai daqui de dentro, ele em perfeitas condições. Nós fazemos a vistoria dos carros quando eles saem aqui no portão, para poder atender os usuários. Só que às vezes em determinada linha, em determinado horário, às vezes a pessoa arranca aquele banco ali quando o carro está vazio, principalmente naquela parte mais de trás, lá onde o motorista não tem acesso mais pelo olho, né, pelo retrovisor, e jogam ali. Aí quando o outro passageiro vai entrar, acha que aquele carro saiu da garagem daquela forma. Mas não, o carro saiu da garagem em perfeito estado, só que houve esse vandalismo na rua e às vezes o pessoal tira de maldade, vai para a rede social e coloca como o carro, às vezes, né, não saiu com a manutenção devida da garagem. As pessoas que às vezes querem fazer alguma reclamação ou querem dar alguma sugestão, existe algum telefone de contato que caia direto aonde você possa tentar solucionar esse problema? Sim, nós temos a ouvidoria, né, ouvidoria@fao.com.br, você pode fazer a denúncia, você infelizmente às vezes presenciou um fato desse de vandalismo, pode fazer ali, o nome não vai ser divulgado, né, de maneira alguma. Temos também pelo telefone, o 25339916, você vai falar diretamente com o nosso departamento operacional, onde você vai conseguir fazer a sua reclamação, sugestão ou até essa denúncia de vandalismo também. A gente estava conversando em off aqui que você notou um fato curioso no ônibus, uma informação assim, tipo, a pessoa colocou um telefone e sendo uma pessoa de menor idade. Isso aí pode acarretar um problema muito maior do que só vandalismo dentro do ônibus, né? Não é? É um fato curioso, né? Mas de extremamente perigoso. Por quê? A gente presenciou pelas câmeras, né, internas de monitoramento que 2 jovens, elas estavam escrevendo alguma coisa num determinado veículo. Aí a gente puxou aquele ônibus para a garagem, puxamos também, a hora que elas passaram no validador, identificamos ela pelo cartão de estudante, quem era, o nome das jovens, o colégio que elas estudavam, e quando a gente foi ver no ônibus o que estava escrito a inicial do nome delas com o número de contato. Olha só, eram 2 jovens de 10 e 12 anos. Então, caramba, isso é muito perigoso porque ela está expondo o contato dela para qualquer uma outra pessoa que passar ali, ligar, falar pelo zap. Então, a gente teve a preocupação de ir no colégio, levar o nome dessas pessoas, dessas 2 jovens, passar para as diretoras para que elas chamassem os pais e poderem comunicar esse fato acontecido para que eles trocassem o número, né, advertissem essas jovens para que não acontecesse algo pior com esse número de contato que foi compartilhado dentro de um ônibus, de um transporte coletivo que passa inúmeras pessoas durante o dia, né? Porque ali a gente não sabe quem é quem. Porque às vezes a gente está com uma pessoa do lado ali e a gente não sabe qual é a índole da pessoa, né? Aí a gente fica naquela preocupação assim. Eu mesmo presencio o ônibus que eu trafego, eu não vou ter vergonha de falar isso, eu moro no Santa Bernadette, e eu, de vez em quando eu vejo, está todo rabiscado, está escrito, tem nome de fulano, tem nome de Beltrano, tem iniciais, tem telefone. Eu fico olhando, cara, mas
Será que a pessoa de boa índole que está colocando no telefone ali não pensa, o camarada que pode pegar aquilo ali vai acarretar algum problema, né? E por ser uma jovem, né, a idade muito baixa, às vezes ela não tem uma cabeça de um adulto, de Sim. prever uma situação perigosa, de uma armadilha que estão fazendo para a pessoa. Então, os pais, eles, né, infelizmente, eles têm que ter esse cuidado de conversar muito com os alunos, com os jovens, com os filhos. E a intenção da empresa, quando ela vai até uma diretoria de colégio, é fazer com que eles se conscientizem. Como a gente falou anterior aqui, a gente vai fazer esse projeto nosso de ir às escolas, dar palestra para que se conscientize as pessoas a utilizar o transporte coletivo da forma correta, sem fazer o vandalismo, sem depreciar, porque é um bem que todo mundo vai utilizar. Depois que você desembarcou, vai ter outra pessoa embarcando e fazendo viagem naquele ônibus também. Eu acho que é nada mais justo você manter um ônibus limpo, você manter a organização. Você quer parar no ponto de ônibus, você tem que ficar gritando para o motorista porque a campainha não está funcionando. Ô, fulano, o Tião, ou o Samuel, que trabalha na linha onde é um de manhã e uma à tarde, de ficar, ô, fulano, para aí que eu vou descer aqui. Pô, esqueci, cara, desculpa, a porta está aberta. Cara, eu acho que a falta é tipo assim, a gente como cidadão, que gosta de usar o transporte público de Friburgo não é ruim, que eu já andei uns bem piores, que Deus me livre. A gente mantém a limpeza, mantém a organização, torce bonitinho, cara, funciona e todo mundo vai estar bem ali, vai estar todo mundo confortável, todo mundo conversando numa boa. Sim, essa questão da limpeza também a gente fala muito, e a gente adverte até nossos próprios motoristas também com relação a isso, né? Às vezes o carro mais limpo não é aquele que mais se varre, aquele que mais se limpa, às vezes é aquele que menos se suja, né? Então essa questão, às vezes a pessoa fala, poxa, mas é um risquinho que a pessoa fez ali, pichando o banco, mas aquilo ali você tem que ter o material certo para poder limpar. Senão fica manchado. Senão fica manchado, aí você tem que comprar determinado tipo de material que às vezes é caro, não é barato, uma solução para poder tirar aquele rabisco. Demanda de tempo, o carro tem que ficar retido na garagem, você tem que disponibilizar pessoas também da limpeza, porque poderia estar fazendo a limpeza geral do carro, não. Ela está ali apenas limpando ali o que foi rabiscado por uma pessoa, né? A maior parte delas, infelizmente, é o estudante, mas não temos somente o estudante, temos outras pessoas também que fazem esse vandalismo. Então, o meu conselho, não vandalize o ônibus. Utilize o transporte coletivo da maneira correta. Ele vai servir você, né, o seu ente querido, o seu colega, o seu vizinho e toda a população friburguense. Bom, Josimar, nós já estamos chegando ao final do nosso programa. Agradecer a sua participação, sua paciência de vir atender a equipe do programa Acelera aqui. Deixa a telinha para você se despedir do pessoal aí, ou de repente deixar um conselho aí para o pessoal se tocar que vandalismo não é legal. É verdade, não é legal mesmo. Eu é quem agradeço a oportunidade de estar aqui falando com você e com vocês aí que estão do outro lado da telinha. E o conselho é, não vandalize, utilize da melhor forma correta o de transporte público. Depois de você, outra pessoa vai estar utilizando. O programa Acelera vai ficando por aqui. Até o próximo sábado, se Deus permitir. Abraço a todos. Moça, desculpa aí, você morreu, velho. Como assim? Eu acabei de casar. Ô, Fernando, cadê você? O Fernando, ele bebeu e dirigiu. Claro, nosso casamento. Fernando, cadê você? O Fernando sobreviveu. Não, mas vai morrer daqui uns anos, de culpa. Se beber, não dirija. Viva o trânsito com educação e respeito.